Boa noite. A TV Brasil inicia hoje a exibição da série de 3 episódios intitulada O Dia que Durou 21 Anos, escrita pelo jornalista Flávio Tavares. Um documento inédito com imagens reveladoras que mostram como e por que os Estados Unidos da América decidiram interferir na política interna do Brasil com o pretexto do avanço comunista vitorioso em Cuba, criando as condições para o golpe militar de março de 1964. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Many Americans and some Brazilians believed that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States, with such great influence and interest in Latin American affairs, to be completely uninvolved in such a situation? We do have an abundance of declassified documents that really tell us almost minute by minute what the U.S. policy was starting on March 26th, March 27th, March 28th, right up till April 1st and April 2nd when Goulart left. Almost a minute by minute, hour by hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. The United States could not afford to lose it. This concept of U.S. policymakers that they somehow own or possess countries in Latin America, and therefore if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil naquela ocasião era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha a importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado do governo Goulart e do golpe de 64. I mean, he really was a major player in helping to engineer and support the coup plotting in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart and what João Goulart was doing. Their goal was to present Goulart as too much the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação. E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Ligas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas.
tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land in agrarian form simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. Eles utilizavam Brizola, eles utilizavam Goulart, eles jogavam muito bem. Muitas vezes os funcionários norte-americanos diziam, mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart, de fato, descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? E ele foi o responsável por manter essa interpretação. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. Eu cheguei aqui como assistente ao embaixador. Eu tinha que diariamente preparar a informação do embaixador. Eu controlava a informação que ele recebia. O Gordon era um acadêmico de Harvard, um economista que tinha feito a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Naquela época, o Kennedy estava escolhendo o the brightest and the best, os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então foram pesquisar Gordon, que era bastante jovem na altura, e estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república sindicalista e que depois perderia o controle para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. The Kennedy administration had decided that Goulart was not somebody that they could work with, that he was too far to the left, too pro-Cuban, too self-aggrandizing, and that basically he had to go. So it was under the Kennedy administration, not the Johnson administration, that the CIA first started to expand its operations in Sao Paulo and other parts of the country. The CIA began to build up activities, its clandestine activities throughout Brazil. The CIA helped create what they called conditions for a coup, as if it was something that the weather would bring. O problema agrário não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento. Porque, na verdade, elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro
se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS reports, Brazil. Here is Eric Severide. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivessem de perpetrar quaisquer violências. On that unhappy island, the news has grown worse instead of better. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. But a nation of Cuba's size is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. For I am convinced we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist, it was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. The reality of danger is that all free men and nations live under the constant threat of the communist advance. Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be, in their minds, the second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progresso, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand.
The Alliance for Progress was an attempt throughout Latin America to counter the influence of the Cuban Revolution, to offer reform as a way of preventing peasants, students, workers from opting for the Cuban Revolution. An important part of our foreign aid effort is directed toward Latin America in a bold joint undertaking known as the Alliance for Progress. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 bilhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, falo do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia, ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes, como o governo do Brasil, podia seguir uma linha hostil aos Estados Unidos. The question really is how we put our attitude toward it. The main thing is, at the same time, to organize forces which both political and military to use and reduce its power in extreme cases, but that's what we should have when it comes to that. This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Gordon himself seemed, he was more CIA than CIA. I mean, he was pushing for all sorts of intervention. Ambassador Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República.